A água fria, um exemplo que o nosso Salvador usou e que nós podemos aplicar para a nossa vida prática para a gente entender e compreender. A água fria, ela serve para a gente tomar e sentir bem, fazer um suco e várias coisas. A água quente também serve para várias coisas. Ela serve para fazer um café, fazer um chá, fazer comida e assim por diante. Agora, a água morna, literalmente, é uma água, nesse sentido, inútil. Tome uma água morna para tu ver, não tem coisa pior. Tu vai tomando e começa a sentir náusea, começa a sentir mal, ânsia de vômito. Então, nesse contexto, nessa realidade, que os moradores de Laodiceia podiam compreender claramente, porque o nosso Salvador, ele não fala de uma maneira para a gente não compreender. Por isso que nós, quando vamos pregar a palavra, nós temos que pregar a palavra de uma maneira clara, direta, simples e objetiva, sem ficar rodeando toco. Se é para pregar, vamos pregar a palavra como ela é, para que as pessoas compreendam o que está sendo pregado, entendam o que está sendo pregado. E o nosso Salvador, então, fez isso, esse exemplo claro, de maneira que todos iam entender. Então, agora, já sabemos por que teve esse exemplo da água morna e a situação que aqui nos deparamos. Aplicando para os nossos dias, nós temos 3 questões aqui fundamentais para compreendermos. O nosso Salvador está dizendo que tinha frio, morno e quente, e porque não era nenhum nem outro, era morno, vai ser vomitado, vai ser jogado fora. E esse grupo, que faz parte do grupo morno, ele estava dizendo assim, está aí no versículo 17, ele estava dizendo, nós somos ricos, nós enriquecemos, nós não precisamos mais nada, nós não dependemos mais nada, nós estamos podendo, nós estamos por cima, agora a gente manda, agora a gente é. E nesse caminho da causa do Evangelho, quem quer fazer parte do Evangelho verdadeiro, não existe essa história de que eu sou e que eu posso, que eu sou e que é. Não, porque no nosso meio só tem um que pode, que diz que tem todo o poder e que é. O nome dele é Jesus de Nazaré. Só esse pode dizer e pode bater no peito. Nós todos somos servos, somos trabalhadores da causa do Evangelho. Agora, vamos então avançar. Pastor, quem são os frios, quentes e mornos? Observe bem, entenda a palavra. Os frios são aqueles que são sinceros, eles assumem a sua posição, eles percebem na sua caminhada, durante o seu caminhar, que aconteceu algum conflito, ele percebeu alguma coisa, como por exemplo em nossos dias, o sistema religioso que está aí falido, diz que tem compromisso com o Evangelho, mas não tem. Parece que é, mas não é. Parece que está, mas não está comprometido com a causa do Evangelho. E um homem, uma mulher, um moço, uma moça, uma pessoa séria, sincera, começa então a frequentar, se torna membro de uma denominação religiosa, por exemplo, com várias e várias placas. Só até o ano passado no Brasil, eram mais de 1000 denominações religiosas, só registradas e conhecidas. E ele começa então, ou ela, a caminhar lá. E ele ou ela não é uma pessoa medíocre, não é uma pessoa idiota, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensa, é uma pessoa que tem o seu cérebro em perfeito funcionamento. Então não vai ficar ali como uma marionete, como um robozinho, e começa então a ouvir e começa a analisar, estudar o Evangelho, estudar e conferir para ver se está ou não. E vai conferindo na Escritura, e vai observando o que está sendo pregado, ensinado, e vai observando os frutos daquela pessoa, daquela liderança, daquele lugar que está pregando e ensinando. E os frutos, como disse o nosso Salvador em Mateus 7, versículo 20, os frutos falam mais alto. Não adianta eu dizer numa direção e viver em outra, caminhar em outra, porque os frutos vão dizer. Falar faz parte, mas os frutos é que vão confirmar se é ou se não é, se tem ou não tem compromisso com a causa do Evangelho. Então essas pessoas sinceras começam a perceber que não está conferindo. E eles percebem então que não dá para caminhar junto. Porque eles veem que, de acordo com a palavra do nosso Salvador,
Se continuar, não está concordando, percebe que está errado, percebe que não está de acordo com o Evangelho, e continuar caminhando junto, vai estar incorrendo no mesmo pecado. Porque é um pecado de omissão, é um pecado de estar apoiando de maneira indireta o erro, o pecado e a adulteração da palavra. Então ele ou ela diz, olha, não dá para mim, eu não consigo dessa maneira aqui, então eu vou dar um tempo, Deus proverá, eu vou buscar Deus, vou esperar uma alternativa, uma porta onde tenha alguém sincero, um grupo sincero, para mim poder caminhar junto, mas de acordo com o Evangelho. Então assume e vai então buscar Deus, pedir misericórdia e aguardar uma possibilidade para que ele ou ela possa estar congregando, reunindo com um grupo sério, pessoas comprometidas verdadeiramente com o Evangelho do nosso Salvador, que prega e vive de acordo com o que prega. Então esses são os frios. Eles assumem, sem lado, sem posição, não usa máscara de hipócrita, de fariseu enganador. Não, são sinceros. Existe também o grupo dos que estão nessa posição dos quentes. Também está falando o texto sobre os quentes. Quem são os quentes? Os quentes de acordo com a palavra. E se olharmos todo o contexto, nós vamos perceber que os quentes são as pessoas que estão aquecidas pela palavra. Também têm posição, também são sinceros. Porém, esses não se deixaram abater pelo sistema religioso, pelo grupo que está morto, por aqueles que estão caídos no sentido de não estarem permanecendo na palavra do Evangelho, na palavra do nosso Salvador. E por mais que há corrupção, enganadores, mercenários, lobos, cães gulosos no nosso meio, que infiltraram no nosso meio, por mais que há esses enganadores e enganadoras no nosso meio, essas pessoas, homens e mulheres, moços e moças, sinceros, comprometidos com a causa, que não querem perder o seu tempo, a sua caminhada, que não querem desistir, que não querem ir para o canto, para o escanteio, ficar à margem do caminho do Evangelho. Essas pessoas, embora percebendo que exista isso, eles rompem, então, com o sistema religioso. Não vai participar do erro e do pecado dessa liderança caída, desviada da palavra do Evangelho do nosso Salvador. E eles sabem que não adianta ficar morno junto com os outros. Então, eu preciso fazer a minha parte, porque o Evangelho diz que nós vamos responder diante do nosso Salvador um dia, todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, membros e cantores, músicos e pastores. Ninguém escapará naquele dia. Ninguém escapará, ninguém fugirá. Diz a palavra, também em Apocalipse capítulo 20, que o nosso Salvador estará num trono branco. E naquele dia, todos que escaparam aqui, todos que enganaram aqui, todos que manipularam aqui, todos que compraram o sistema aqui, todos que passaram por cima da justiça como a injustiça, todos que pensavam que era grandão, poderosão, eu posso, eu faço, porque eu tenho dinheiro, eu sou rico, como o texto está dizendo aqui no versículo 17, que lemos, ele dizia, nós estamos podendo, nós temos dinheiro, nós temos ouro, nós não precisamos de nada e nem de ninguém, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que não se deixa escarnecer, que não se deixa zombar, como escreveu o apóstolo Paulo, um dos maiores imitadores do nosso Salvador, em Gálatas 6, e versículo 7 diz, não, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o ser humano semear, ele assim colherá. E naquele dia eles vão estar frente a frente com o nosso Salvador e vão ter que responder, cada um segundo as suas obras. É cada um. Então, meus irmãos preciosos de Cristo Jesus, nós que então estamos lutando para permanecermos no grupo dos que estão aquecidos pela palavra, os grupos dos chamados quentes, aquecidos pela palavra, aquecidos pelo Espírito, que Ele nos enviou, o Espírito Santo, que nos consola, que nos ajuda, que nos renova. Quando às vezes nós sentimos abatidos ou estamos numa crise,
pessoal ou espiritual que pode acontecer com qualquer um, membro, irmão, pastor, missionário, não importa quem, nós somos humanos limitados, pode acontecer. E nós vamos para Mateus capítulo 6, versículo 6. Na intimidade com Deus, e ali nós clamamos e buscamos, Ele nos renova, nos restaura, põe de pé e nos capacita. É Ele que faz para a gente continuar marchando e seguindo em frente. Observe então, e glorifique a Deus, alegre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Todos estão com sinceridade, servindo a Deus e fazendo parte desse grupo. Um dia foi ferido, um dia se decepcionou com o sistema que está aí, com a liderança que se aliançou com política, que se vendeu, que agora não prega mais a palavra da verdade, agora só prega meia verdade, não prega mais a palavra completa como é o ensino do nosso Salvador, deixando claro que não existe meio termo para a salvação, ou tu está ou não está com o Salvador, ou tu é ou não é seguidor dele. Religioso não tem vaga, religioso não tem espaço no projeto do Evangelho do nosso Salvador, porque fica claro na Escritura que quem perseguiu humanamente, secularmente falando, quem perseguiu o nosso Salvador foi os religiosos. Quem caluniou ele usando o sistema político aliançado com o religioso na época de Pôncio Pilatos, representando Roma, em Israel e Jerusalém, foram os religiosos. Quem matou o nosso Salvador, humanamente falando, religiosamente falando, secularmente falando, foi os religiosos. Eles são inimigos da causa do Evangelho. Eles odeiam todo homem, mulher, moço e moça, toda pessoa sincera que quer pregar o Evangelho verdadeiro da salvação. Eles odeiam. Se eles puderem, eles tiram do caminho. Se eles puderem, eles matam. Se eles puderem, tiram a cabeça e põem na bandeja. Se eles puderem, eles jogam na cova dos leões. Se eles puderem, tiverem chance, eles mandam também para a fornalha. Se eles puderem, ele exila e joga para a ilha para morrer, isolado de todos e não ter como falar e pregar as pessoas, como fizeram com o nosso irmão apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse quando estava exilado, mas fiel à palavra e à causa do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome bendito do nosso Salvador. Então esses são os crentes, os que não se dobram os joelhos a Baal, os que não se vendem ao sistema político, os que não se vendem, se entregam a vidinha de religioso só para manter a aparência. Continua firmes e constantes. Firmes e constantes, como foi hoje, nesse culto, lido essa leitura em capítulo 15 aos Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, e também Mateus 10, como foi lido, referente também a esta sequência da palavra. Eles continuam servindo a Deus e sabendo que o fundamental é fazer a nossa parte. Tem a minha parte, meu irmão, não adianta tu querer fazer a minha parte, não. A minha parte é eu que tenho que fazer diante do Senhor. Nós podemos até nos ajudar uns aos outros, mas a minha parte eu vou ter que responder diante dele. E eu fazendo a minha parte, o resto é resto. E tu também tem que fazer a sua parte. Eu posso até